Bem-vindo ao estudo do Vem e Segue-me do dia 30 de junho. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Esse mesmo conteúdo você vai ouvir na Rádio Sud, a sintonia que eleva no horário meio-dia e 9 horas da noite. Hoje eu vou compartilhar com vocês Alma, capítulo 23, o versículo 6 e o versículo 7. O que está acontecendo nesse capítulo aqui é que o rei dos Lamanitas ele concede ali no seu reino a liberdade religiosa. Então os filhos de Mosias eles têm livre acesso a todas as cidades ali para pregar o evangelho, de maneira que o povo não pode bater neles, não pode cuspir, não pode aprisionar eles, prender eles. Então teve essa liberdade religiosa. E o povo, assim, ainda assim tinha o seu livre-arbítrio ali de aceitar o evangelho ou não era imposto a eles. Mas eles tinham esse acesso ali, né, por causa que o rei se converteu ao Senhor. Então, essa conversão ajudou com que ele tivesse dado acesso ali à liberdade religiosa dentro do reino dele. E os filhos de Mosias saíram pregando o evangelho, e 7 cidades dessas dos Lamanitas se converteram totalmente, né, ao Senhor. E todos esses Lamanitas que se converteram, eles jamais apostataram, tá bom? Eles jamais se desviaram da verdade, jamais quebraram os convênios que eles haviam feito ali com o Senhor. Eu vou ler a designação aqui do Vem Segue, que me levou para um discurso da conferência de outubro de 2012, que é feita pelo o elder David Abegner, tá bom? Do coro dos 12 apóstolos. Ele pega e lê esses 2 versículos aqui e ele faz uma comparação em 2 tópicos. Ele fala do testemunho e fala da conversão. Normalmente são temas tratados em tópicos diferentes, né, do evangelho. Mas ele juntou esses 2 tópicos porque eles estão tão ligados de uma forma tão harmônica, né, que nós não podemos ser convertidos se nós não tivermos um testemunho do Evangelho. Então ele começa a ler o versículo 6 e o 7 assim. E tão certo quanto o Senhor vive, assim também quantos acreditaram, ou seja, quantos foram levados a conhecer a verdade pelas pregações de Amon e seus irmãos. Segundo o Espírito de revelação e de profecia e o poder de Deus que fazia milagre por meio deles. Sim, assim como o Senhor vive, todos os lamanitas que acreditaram em suas pregações foram convertidos ao Senhor e nunca apostataram, pois tornaram-se um povo justo e depuseram suas armas de rebelião, para não mais lutarem contra Deus. Então, esses lamanitas aqui que se converteram, eles depuseram as suas armas de guerra, né? Assim, de igual modo, nós podemos depor nossas armas de guerra contra o Senhor, né? De nossa rebelião, que é o nosso orgulho, que é também a falta de obediência aos mandamentos de Deus. Então, de igual modo, nós podemos fazer isso também. E ele começa a dizer aqui sobre esses versículos, o comentário aqui que ele faz. Ó, dois elementos importantes são descritos nesse versículo. Primeiro, o conhecimento da verdade, que podemos interpretar como um testemunho. E segundo, a conversão ao Senhor, que entendemos que é a conversão ao Salvador e o seu Evangelho. Assim, uma combinação de um testemunho com uma conversão, ela produz uma firme estabilidade e proporciona bênçãos e proteção espiritual. Tá bom? Bom, então ele cita aqui que esses lamanitas eles nunca apostataram porque eles foram convertidos ao Senhor. E aí ele vai falando aqui a diferença de você ter um testemunho e de você ser convertido. Ele começa a dizer assim: um testemunho é o conhecimento espiritual da verdade obtido pelo poder do Espírito Santo. A conversão contínua é a constante devoção à verdade revelada que recebemos, com um coração solícito e com um motivo justo. O conhecimento de que o Evangelho é verdadeiro é a essência de um testemunho. A constância, fidelidade ao Evangelho é a essência da conversão. Devemos saber que o Evangelho é verdadeiro e ser leais ao Evangelho. Então, para mim explicar em minhas próprias palavras, né, o que é a diferença aqui do testemunho e da conversão, eu vou ler aqui João 8, versículo 44. Aqui é quando os judeus pegaram em pedra para apedrejar Jesus Cristo, né?
E eles falam, nós temos por pai Abraão, né? E aí Jesus Cristo fala para eles assim: vós tende por pai o diabo, e quereis realizar o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui Jesus Cristo ele fala que o diabo ele foi homicida desde o princípio, porque ele não permaneceu na verdade. Veja que a palavra diz aqui que ele não permaneceu, não é que ele não conheceu a verdade, ele não permaneceu. Então um testemunho é você saber a verdade por meio do Espírito de Deus, por meio do Espírito Santo, tá bom? Então tem a diferença. Tem muita gente que sabe que Deus existe, sabe que o dia do Senhor devemos guardar o dia do Senhor, mas não vai na igreja, não guarda o dia do Senhor, tá bom? Então saber que o dia do Senhor é verdadeiro por meio do Espírito, isso é um testemunho. Quando você recebe essa confirmação e aquele dia passa a ser deleitoso para você, você recebe esse testemunho. Então isso é saber por meio do Espírito, isso é um testemunho. Agora a conversão é você conseguir viver esse testemunho, né, de uma maneira constante, tá bom? O último comentário que ele faz aqui é o seguinte, né? Ele faz 3 perguntas e ele mesmo responde. Ele diz assim: será que a força espiritual resultante da obediência constante aos mandamentos pode ser concedida a outra pessoa? Será que o conhecimento obtido pelo estudo diligente das Escrituras e pela reflexão pode ser transferido a alguém carente dela? Será que a paz que o Evangelho proporciona a um santo dos últimos dias fiel, pode ser transferida a uma pessoa que enfrenta uma adversidade ou um grande desafio? A clara resposta a cada uma dessas perguntas é não, né? Então cada um ali tem que obter o seu próprio testemunho, cada um tem que ser convertido, viver o testemunho, tá bom? Então a conversão é algo constante, a gente vai vivendo o evangelho, aquilo que nós sabemos que é verdadeiro, e aí assim a gente vai se tornando convertido ao Senhor. Nós podemos ver que tem muita gente que foi convertido ao evangelho, né? Às vezes a pessoa até fez missão, já teve chamados grandes na igreja de grande importância, e depois essas pessoas se apostam, né? Elas se afastam da igreja. Né? Isso por quê? Porque não alimentaram o seu testemunho, deixaram de viver o que acreditavam. Bom, então a conversão vem de nós viver aquilo que nós acreditamos, viver o nosso testemunho. Você sabe que o dia do Senhor é verdadeiro, então viva o dia do Senhor. E assim por diante em todos os mandamentos. Essa conversão, ela não vem de uma vez só, não é um evento, tá bom? Ela é um processo. Uma hora você pega um testemunho sobre a lei do dízimo, e aí você começa a viver a lei do dízimo, até que não é mais um desafio para você. E aí quando deixa de ser um desafio para você, é porque você está convertido, não existe mais a possibilidade de você deixar de viver aquilo. Então isso é uma conversão, tá bom? Então eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.